Estamos indo para Assis, para o encontro com São Francisco. A gente acabou vacilando e não vimos as passagens do dia de hoje, então vai acabar que a gente só vai sair 10 horas da manhã e são 3 horas de viagem, então a gente vai chegar lá só na hora do almoço. Chegamos aqui 8h20, 8h30 e o primeiro trem estava saindo às 8h. O próximo trem só às 10 agora, então vamos fazer uma hora aqui na estação de trem e pegar o próximo trem. Eu acho legal aqui a possibilidade de a gente estar andando nos mesmos lugares que São Francisco esteve, né? E viver o ambiente dele, a natureza dele, com muita expectativa de grandes emoções por aqui. Oi, gente, nós acabamos de passar aqui pela Basílica de São Francisco e queria contar pra vocês a história de São Francisco. A juventude de Assis era muito conhecida pelas festas mesmo. Em São Francisco como ele era filho de um comerciante rico, ele era o líder das festas, né? Pagava várias bebidas, enfim. E aí, São Francisco é enviado pra guerra. Aqui de Assis, os jovens de Assis são enviados, né? E antes mesmo de chegar ao local final, ele tem a experiência dele com Deus mesmo, que a gente conhece como querigma, né? Querigma dele com Deus, a infusão extraordinária, que é o que o irmão de Assis, o livro Irmão de Assis conta. Ele tem uma infusão extraordinária que tira ele daquele lugar e ele volta humilhado para casa, para que ele possa viver, né, e aprofundar aquela voz que ele escutou, aquela experiência que ele teve, né? Então, primeiro, o querigma mesmo, São Francisco, a gente apareceu, acho que o Gabriel filmou, é aquela imagem de São Francisco voltando humilhado para casa, porque ele escutou a voz de Deus, ele conheceu a Deus e quis segui-lo, né? Então ele abandonou aqueles jovens, os outros jovens e aquela guerra e voltou para casa para poder viver para Cristo. Primeiro dia de chuva. E é isso que aconteceu. E o Senhor nos dá a graça da chuva, aprendemos com a chuva. Aprendemos a ficar molhado. Gente, estamos voltando, né, para a estação de trem. A gente pegou um táxi, estava chovendo muito, ninguém quis pegar ônibus. E assim, não pudemos filmar, né, dentro da Basílica de São Pedro. Dentro da Basílica de São Francisco ou de Santa Clara. Mas a gente pôde visitar os túmulos, né, de São Francisco, de Santa Clara de Assis, que é exposto. Também uma igrejinha onde fica exposto o corpo de São Carlos, o Beato, né, Carlos Acutis. Assim, foi uma experiência espiritual. Disparado, na minha opinião, foi o meu dia favorito aqui na Itália. Assim, experiências fortíssimas, principalmente na Basílica de São Francisco. Experiência de a gente se ver pequeno, a gente se ver grato diante de tudo aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, de tocar a pobreza dos irmãos franciscanos, relíquias, né, da história da vida de São Francisco. A gente vê as roupas que ele usava, a gente vê
coisas que tocaram, né, lenços, né, que tocaram os estigmas de Cristo que se manifestaram no corpo de São Francisco. E assim, surreal, assim, uma experiência inacreditável. Fora assim, as paisagens belíssimas, assim, toda a experiência espiritual envolvendo o lugar é inacreditável. Gente, é só para dizer a última situação do dia que aconteceu. A gente estava voltando de Assis. Existe uma estação que é Terni e uma estação que é Termini. Então, aconteceu que eu quase desci do trem. Na hora de descer, a Laura diz assim, bora, é essa estação. E foi pra porta indo embora. E eu fui chamar a mamãe e o papai. E o Gabriel ficou em pé. E aí, o que é que eu disse? Bora, mãe, bora, pai. Tá na hora de ir embora. O trem todinho. Já tá na hora de ir embora. E aí, a mamãe e o papai dizendo, bora pra onde? Eu disse, bora embora. A mamãe, mas ainda falta 1 hora. E o melhor era que tava o trem todinho assim, olhando pra gente, fazendo assim, ó. Não! Aí a gente... bora! Ai, meu Deus, deu confusão. É isso, gente. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, arrivederci.